livro é Atos dos Apóstolos. Diz coisas legais que eles fizeram e fala de coisas equivocadas que eles fizeram. Por exemplo, quando eles não foram pregar o Evangelho e ficaram só em Jerusalém, eles estavam trabalhando contra a ordem de Cristo. E ficaram anos trabalhando contra a ordem, contra o mandamento. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E ele deu uma sequência para eles. Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí Jesus foi assunto aos céus, eles ficaram em Jerusalém, nem para Galiléia voltaram, de onde a maioria deles era, onde tudo aconteceu, na maior parte do tempo, ficaram, todavia, em Jerusalém. Foram fazendo de Jerusalém um ponto de convergência deles próprios. E aí, esse grupinho que começou como uma seita, de algumas centenas, foi tendo influência entre sacerdotes. A gente lê em Atos 6, verso 6, que por causa daquele impacto, depois do dia de Pentecostes, as primeiras conversões em Jerusalém, algum tempo depois, muitíssimos sacerdotes judaicos obedeciam à fé, ou seja, confessavam que Jesus era o Messias de Israel. Muitos sacerdotes. E eles, os apóstolos, ficaram entusiasmados com essa adesão. Foi uma vitória. Foi uma vitória. Eles que estavam antes presos, foram encarcerados várias vezes, logo depois do Pentecostes, de repente, começa a ver algumas multidões se convertendo, e aí muitos sacerdotes obedeciam à fé. Poxa, isso deu um conforto a eles. E conforto esse que os fez ficarem alguns anos em Jerusalém sem saírem para obedecer o mandato do anúncio do Evangelho por toda a terra. Começaram ali em volta. Eles não iam nem a Samaria pregar, que é uma bobagemzinha. A gente passou pela entrada de Samaria, essa última viagem, algumas vezes. É que hoje lá é a Cisjordânia, mas quando você chega em Jericó, antes de chegar a Jericó, se você entrar à direita, vindo da Galiléia, aquelas estradas ali colocam você dentro da Samaria, estão perto de Jerusalém. É bobagem, do ponto de vista de distância. Mas eles ficaram anos sem sair. Aí vem a pregação de Estevão. Depois da pregação de Estevão e do martírio, da morte, do apedrejamento de Estevão, é que vem uma perseguição de novo sobre eles. Os amigos sacerdotes que eles tinham não estavam em posição de decisão final lá no Sinédrio. Então, quando decidiram perseguir, porque eles estavam ficando influentes demais, desassombrados demais, poderosos demais, veio a perseguição. Foi essa perseguição que Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, diz que, na realidade, foi uma semeadura. O livro de Atos diz que, por causa da perseguição que sobreveio em razão da morte de Estevão, os discípulos foram dispersados pela Samaria, pela Judéia, pela Galiléia, e alguns começaram a pregar para samaritanos, para galileus, voltar de novo, porque eles tinham ficado na paralisia. Então, são atos dos apóstolos, não são recomendações divinas. Ali tem afirmações de coisas bonitas, lindas, e tem afirmação de erros, de paralisias, de tratos de Deus para botar o pessoal para frente, vai adiante. A conversão de Paulo é que revoluciona tudo. Né? Porque, do contrário, a gente não conheceria, provavelmente, a história da fé como nós viemos a conhecê-la se Paulo não tivesse entrado naquele processo para dar aquela agitada global na história. Para desjerusalemizar o Evangelho.
para desisraelizar o Evangelho, para gentilizar o Evangelho, para fazer essa viagem, essa ponte. Os outros todos foram apenas muito provocados por Paulo. Então, respondendo à pergunta dele, não, eu não creio que eles estivessem fazendo uma média política, mas eu creio que eles também fizeram uma certa média de natureza ponderada, a média das consciências ponderadas, média ponderada das consciências circundantes. Foi mais ou menos isso que eles tiraram ali. Eles tiraram o que eles achavam que eles conseguiam tirar de peso. Sendo que é uma decisão que nasce de judeus numa igreja em Jerusalém, e cheia de judeus. Então, eu pessoalmente, que nunca esperei muito do Concílio de Jerusalém, nunca esperei muito, sinceramente, desde que eu comecei a ler o livro de Atos dos Apóstolos, que eu entendi que era um livro de atos, não era um livro de doutrinas, nem de ensinos, nem de revelações. De atitudes. São atos, são reports. É um livro jornalístico, é para informar, é história dos apóstolos. Então é óbvio que não é para eu pegar o livro de Atos dos Apóstolos e tudo que os apóstolos fizeram, deixar eu fazer também, porque eu posso fazer coisas que eles fizeram equivocadamente. Sim. Como querer viver em comunidade, como aconteceu ali, Atos 2, 3, 4, 5, aquele iniciozinho ali. Não deu certo. Houve várias coisas que não deram certo. O que é Atos 10, senão a correção que Pedro sofre ao preconceito dele em relação à casa de Cornélio, a visão que ele teve lá na casa de Simão o Curtidor em Jope, do lençol com toda a sorte de animais. Sim, Pedro mata e come. Flutuando. E assim por diante. Você vê o tempo todo. Ou quando você chega mais adiante, Paulo e Barnabé se separam. Aquilo ali é um mandamento divino ou é uma descrição de como eles eram humanos e falíveis, de percepção curta, tinham os seus pavis, maior ou menor, tinham os seus pavis, tinha os elementos pessoais de desagrado, que levou-os a um divórcio ministerial. Nunca um rompimento fraterno, como a gente vê depois. Mas já não entenderam que eles trabalhavam melhor separadamente, que cada um foi para o seu campo. Isso é um mandamento? Não, é uma descrição. Então, hoje, o que fica ali de Atos 15? Sinceramente falando, Atos 15 é um remédio, é um paliativo da hora, mas não é uma recomendação do Evangelho. O que fica dali é que vos abstenhais de relações sexuais ilícitas, sim. De tudo que signifique porneia, sim. Agora, sarapatel, eu dou graça e como. Do sangue de animais sufocados. Aí, por exemplo, o judeu não come nada que tenha a ver com o sangue de um animal que não foi imolado. Tem a ver com uma mistura de rito judaico, dieta judaica, um pacote judaico, porque eles eram o povo do derramamento do sangue, como expiação pelo pecado. Então, todo o sangue tinha que ser derramado em Israel. Agora, significa o quê? Que se alguém comeu um sarapatel de um animal que não morreu degolado, mas sufocado, ele está espiritualmente sendo contaminado? É claro que não. A única coisa que, a meu ver, piora nessa hora é que um animal morto tranquilamente oferece uma carne mais macia do que um que seja sufocado. Claro. Agora, no mais, dou graças a Deus e como, aqui ou na Ilha de Páscoa, em qualquer lugar. Não pergunto nada, eu estou grato por tudo. Ao Senhor pertence a terra. Então, o que ficou daquilo ali? Ficou o que o amor recomenda. O amor não faz nenhuma recomendação quanto a coma isso, não coma aquilo. O amor só diz, não coma fulano.
Né? Amar ao próximo, mas nem tanto. Ame tanto que você não o coma. Não coma. Não pape o próximo. Não pape o próximo. Então, é tudo mais simples do que a gente imagina quando Jesus é a chave de tudo. Olha para Jesus e vê Jesus. Você viu Jesus circuncidando alguém, fazendo essa recomendação? Não, morreu. Você vê Jesus preocupado com o tipo de comida que as pessoas vão comer? Sem hipótese alguma. Ele está dizendo, não percam tempo com isso, sejam gratos. Olhe para Jesus e você vai entender Atos. Porque você tem que ler os apóstolos a partir de Jesus. Você tem que compreender o Atos dos Apóstolos a partir dos Evangelhos. Jesus é o centro, os apóstolos habitam a periferia. Jesus é a pedra de esquina, os apóstolos ergueram os fundamentos contínuos dessa coerência como manifestação humana na história. E toda a doutrina apostólica, portanto, tem que estar absolutamente coerente com a pedra de esquina que é Jesus. Se for assim, o apóstolo é apóstolo verdadeiro. Se não é, nunca foi. É por aqui que eu meço tudo. Leio tudo. No Novo Testamento, no Velho Testamento. Faça a mesma coisa. Ô Caio, então em Atos dos Apóstolos também tem vacilos dos apóstolos. Claro que tem. Está cheio de vacilo apostólico em Atos. O pessoal deu umas vaciladas ali. Todo mundo dá. Por que eles iam parar de dar? Se eles tinham dado até o fim. A gente lê aqueles 3 anos e pouco deles andando com Jesus, é só vacilo. Não é? É. Aqui quase não tem coisas que você diga, poxa, que apóstolo legal. Pô, o cara deu uma Não, dentro. você só vê fora assim, falas. Como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para logo depois falar uma bobagem. Eu não vou deixar ninguém. Não vou. Aí Jesus diz, arreda Satanás. Só vacilo. Vacilo. Só vacilaram. Aí a gente quer que só porque aconteceu o Pentecoste, agora eles se transformem em Cristos. Cristuns. Aí vão andando ali, vira São Pedro, São não sei o que. Tudo balela. É Cristuns sem vacilos? Tudo paganismo. Caio. Tudo paganismo. VNVTV, o canal é você.